Então, os carboidratos, eles podem ser divididos em monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Antigamente, os monossacarídeos eram chamados de carboidratos simples, os disacarídeos também, né? Por quê? Porque é a estrutura mais simples do carboidrato. Então, a gente pode simplificar aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui é glicose, aqui é frutose e aqui é galactose. São monossacarídeos. O nosso intestino, ele só absorve monossacarídeo. Qualquer estrutura maior, ele tem que quebrar para absorver. Bom exemplo, vamos pegar a lactose. A lactose é glicose ligada na galactose. Isso aqui é lactose. O açúcar do leite, a gente pode falar, né? É um disacarídeo. A sacarose, que é o açúcar que a gente encontra no açúcar comum. Glicose ligada no quê? Frutose. Isso aqui tem que decorar, tá? Isso aqui tem que saber. Então, ó, isso aqui é sacarose. Sacarose a gente encontra, basicamente, qualquer açúcar é sacarose. Tá? O que vai diferenciar aí é o processo de refinamento, né? Entre o açúcar mascavo, um açúcar demerara, que são menos processados. Mas, pessoal, esse processamento não muda quase nada no alimento, tá? A composição de sacarose fica igual. Então, por isso que é bobagem, né? Trocar açúcar refinado por açúcar mascavo. Só troque se você... Eu sempre falo assim, o melhor açúcar é aquele açúcar que você consumir em menor quantidade. E, obviamente, dentro de um contexto... Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, não vou usar açúcar refinado porque é processado. E aí vai lá e usa mais de um outro tipo de açúcar para adoçar. Então, açúcar é praticamente tudo igual, né? O açúcar mascavo tem micronutriente. Tem quase nada de micronutriente. Quer obter micronutriente, come qualquer outra coisa vai ter mais, né? Então, a gente encontra sacarose também em frutas, encontra também no mel, tá? E a gente normalmente obtém bastante sacarose dos alimentos, né? Principalmente quem faz uma dieta com muito alimento processado. Bom, o nosso corpo ele não absorve nessa forma o carboidrato. Por quê? Porque ele tem que quebrar, certo? Porque, como eu falei, o intestino só vai absorver assim. Então, a gente tem lá no intestino uma enzima que vai quebrar aqui, tem uma enzima que vai quebrar aqui. Certo? Qual o nome da enzima que quebra a lactose? A enzima que quebra a sacarose. A lógica é a mesma. Sacarase. Certo? Fácil, né? E a enzima que quebra a maltose? A maltose é 2 moléculas de glicose ligadas. A maltase, tá? Então a gente tem essas enzimas no intestino. Bom, antes da gente discutir a questão da intolerância à lactose, vamos passar aqui, ó. Aqui está a parte, a estrutura aí molecular da glicose, da frutose e da sacarose, né? Então estão vendo ali que a glicose está ligada na frutose e forma a sacarose. Por isso que a gente fala assim, ó, 50% do açúcar é frutose, tá? O metabolismo da frutose é diferente da glicose. Por isso que a frutose tem fama de causar síntese de gordura e tal. A gente vai discutir isso daqui a pouco. E as estruturas maiores? Maior que 2 ligados, já a gente chama de oligosacarídeo. De 3 a 9, tá? O mais conhecido dos oligosacarídeos é a maltodextrina. A maltodextrina, pessoal, ela é formada por moléculas de glicose. Deixa eu ver aqui.
Então, a maltodextrina. Já ouviram falar, né? Para que se usa a maltodextrina? Como suplemento, né? Alimentar e também como substituto, às vezes, do açúcar. Né? É um agente, a gente fala na bioquímica dos alimentos, né? De preenchimento, né? Enfim, é engraçado, né? Que a indústria aí ela pode falar que o alimento não tem açúcar, mas contém malta. Né? Não tem açúcar. Bom, a maltodextrina é um oligosacarídeo. Antigamente o pessoal falava, é um carbo complexo. É verdade. Isso aqui é o carbo simples, isso aqui é o complexo. E as pessoas acham carbo complexo é bom, carbo simples não é bom. Isso é bobagem, tá, gente? Como isso gerava confusão, né? A gente já vai voltar a falar do carbo complexo, deixa eu falar do polissacarídeo. Então é melhor usar essa terminologia, monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo, oligosacarídeo. Polissacarídeo é quando você tem uma estrutura maior, várias moléculas de glicose. Tá? O polissacarídeo mais conhecido de vocês é o amido. Né? O amido é o carboidrato que mais a gente consome diariamente, né? Tá certo? O amido, ele não pode ser absorvido assim. Então, você tem amido no arroz, tem amido no feijão, tem amido no trigo. Então, o nosso corpo ele precisa quebrar o amido, né? Por uma enzima chamada amilase, é uma das principais. Ela faz a quebra do amido, certo? Mas a gente tem alguns tipos de carboidrato que essa enzima não consegue quebrar, certo? Um bom exemplo é a celulose. Tudo molécula de glicose aqui também. Então, deixa eu deixar mais claro aqui. Isso aqui é o amido, isso aqui é a celulose. Pessoal, óbvio que não é a mesma coisa, é parecido no sentido que ambos são formados por várias moléculas de glicose. Só que a celulose, a ligação química aqui das moléculas de glicose é diferente dessa ligação química aqui. Tá? A gente chama essa ligação do tipo alfa, isso aqui do tipo beta. Tá? Essa ligação aqui, a amilase não consegue quebrar. Certo? Então, o que acontece? Isso aqui é um carboidrato não digerível. A gente chama como carboidrato não digerível? Fibra, né? Fibra alimentar é carboidrato não digerível. Não quer dizer que o corpo não consegue usar a fibra, ele depende. Ele pode, ali, quando a fibra passa para o intestino grosso, as bactérias às vezes conseguem, né? Aquelas fibras que são mais fermentáveis, são as nossas bactérias que estão utilizando elas, né? Então, mas ali no intestino delgado, a fibra alimentar, ela não vai sofrer ação enzimática por causa da ligação, não é quebrada. Então, o amido é um carboidrato digerível, sacarose é digerível, a lactose é digerível, né? Mas a celulose não é digerível. A gente encontra a celulose basicamente em alimentos de origem vegetal, né? Na paredes vegetais. O amido é a forma que a planta armazena o carboidrato. E os animais armazenam carboidratos na forma de glicogênio, certo? Então, onde a gente armazena carboidrato? Quais tecidos? Músculo e fígado, né? Onde a gente tem as maiores reservas, né? Então, esse carboidrato de reserva, ele serve, né, obviamente, tem algumas finalidades importantes. As plantas armazenam carboidrato na forma de amido. Então, a gente consome lá o carboidrato da planta e no nosso corpo esse carboidrato vai ser usado como fonte de energia armazenado para usar depois, né? O glicogênio também é um polímero de glicose, tá?